divertido. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha feito o rascunho de ontem. Não sei se seria o caso de concluir esse. Eu fiz um rascunho que eu achei que ficou mais interessante. Então, eu acho que vai ser mais interessante a gente trabalhar nessa nova versão. Quem sabe numa outra live a gente dá continuidade a essa daqui. Então, vou salvar esse aqui. E vamos focar nesse daqui. Beleza. Bem, aqui está o rascunho que eu fiz hoje e a ideia vai ser finalizar esse aqui. Então vamos lá. Tamanho, vamos ajustar os tamanhos aqui da 300 dpi, 7 inchas. Vamos botar aqui o padrão para quadrinho é 11 por 17, que é o tabloide. Eu vou botar aqui 11, eu vou botar 17. Vai ter que ficar meio quadrado esse aqui. Vamos botar 17 por 11. Vamos ver se fica num tamanho bom de trabalhar. Né, eu fiz esse daqui. Vamos pegar esse daqui. Mas me fala aí, como é que estão os desenhos? Deixa eu ver se eu consigo conectar o chat aqui. Live chat aqui. Aqui. Esse daqui a gente desconecta, passa para baixo. Bem, esse aqui é o desenho, o rascunho que eu fiz hoje. Estava na minha aula de inglês e digo, vou fazer, aproveitar o time que eu estou aqui nos intervalos para poder preparar esse desenho. Aí então eu preparei esse daqui. E agora a gente vai chegar num resultado aí melhor. Ok. Esse aqui a gente dá a clica, vamos criar um background aqui. Vou criar um background um pouquinho mais escuro. Esse a gente coloca ele. Vou chamar de background aqui. Tá, aí esse daqui a gente chama de referência. Tá, aí esse é a turma, né? Agora, o primeiro passo aqui, eu vou buscar fazer a separação desses caras, identificar bem eles, separá-los, assim, de maneira que fique bem claro o que é cada um. Tá, ok, só que aqui nós vamos recortar esse trem aqui, uma margenzinha aqui, aumentar a margem aqui. Eu só não consegui resolver muito foi aí, vamos ver agora. Não consegui resolver ainda foi a questão do... meu Deus, como é que eu vou dizer? Boa noite, gente. Fala comigo aí.
Fala aí sobre os desenhos, sobre o que vocês fazem. Comenta aí. Fala comigo. Para a gente poder interagir aí. Quais que são as dificuldades que vocês têm aí nos desenhos? Para a gente poder criar um debate legal aí. Bem, vou começar separando todo mundo aqui. Vamos começar separando. Separar, eu vou fazer uma separação primeiro do Hulk, né? É aquela coisa do dividir para conquistar. Nós vamos começar fazendo essa separação. Brand New Day. Ok, vamos lá. Bem, vamos lá. Separar primeiramente o Hulk, né? Vamos lá. Vou botar um brush um pouquinho mais grosso aqui para a gente poder pegar as linhas principais. Então, o objetivo aqui é fazer essa separação e cuidar de cada parte para a gente poder estar ciente do que estamos fazendo. Então, quando a gente acumula esse tanto de objeto numa cena, agora é interessante checar cada parte. O que eu ensino para vocês aqui é que vocês precisam ter consciência de cada detalhe, de cada objeto aqui dentro, porque às vezes a gente acha que não tem responsabilidade sobre os objetos, mas a gente tem que ter esse cuidado de cuidar de cada objeto, até um fio de cabelo, né, até uma verruga, um detalhe que seja, você tem que ter consciência e ser capaz de identificar, saber onde está, se está no lugar certo, tá? Quanto maior domínio você tiver sobre a cena, melhor. Então aqui eu fui rascunhando no lápis e cheguei nesse resultado. Vamos ver esse peito aqui. Eu vou ter que fazer uns ajustes porque ainda não estou satisfeito. Eu tenho que ter o cuidado para não beirar o perfeccionismo, que eu tenho essa tendência a ser perfeccionista. Enquanto não está 200% do jeito que eu estou querendo, ou do jeito que eu não estou nem querendo, eu estou mexendo e ajustando. Então, vamos ser objetivos. E eu já digo para vocês, busquem aprender a ser objetivo no desenho de vocês, tá? É uma dica que eu fosse dar para você uma dica hoje, essa seria a principal. Busque ser objetivo no que você está fazendo. Não fica perdendo tempo demais em cima, dedicando tempo excessivo a detalhes que depois você vai dizer, puxa, estava até bom e eu fiquei mexendo demais, não tinha necessidade. Então, a primeira coisa é essa, busque ser objetivo. Aqui o peito, né? Ó. A minha ideia é fazer ele um pouco mais detalhado, mas por enquanto eu estou só definindo a área a simetria. Ó. Vou até influenciar na cabeça aqui, ó, para poder ver se as coisas estão no lugar certo. Aqui, ó, o outro braço bem aqui. O Hulk, ele é um cara que eu tenho uma certa dificuldade em desenhá-lo, porque é um amontoado de músculo, cara.
E eu não sei se você tem essa dificuldade também. Acaba que a tendência a se perder nesse tanto de músculo acaba que é grande a possibilidade. Então eu estou fazendo aqui a base. O que está atrás da cabeça eu não vou nem investir, eu só preciso saber se esses dois elementos aqui, ó, que definem as costas, estão no lugar certo. Um está aqui e é isso aí, ó. Se a musculatura está no lugar certo, aqui, ó, olhando a simetria, medindo esses espaços, né, para que fique harmônico. Percebe? Olhando um lado e outro, assim. Ó, o ombro aqui, ó. Tá vendo? Cada músculo, esses músculos principais que aparecem, é bom dar atenção a eles. Tá vendo que criei um elemento aqui com uma simetria? Ó. Vocês conseguem perceber isso aí? Então eu estou trabalhando na minha mente e organizando essas coisas. Isso vai por baixo da cabeça. Aí vem o pescoço e a cabeça. Então depois eu trabalho na cabeça. Vamos focar nessa parte. Então eu trabalhei os ombros, defini os 3 músculos que formam aqui os ombros. Ó. Né? Depois a gente vai colocar as achuras no lugar certo. E eu, inclusive, quero fazer uma achura, meu objetivo, não sei se eu vou conseguir, porque é sempre assim, eu vejo que a gente trabalha com um objetivo e faz de tudo para alcançar esse objetivo. Ó. Então estamos separando essa parte, eu vou criar um outro layer e vou trabalhar agora na parte dos bíceps aqui, ó. O bíceps, ó. Um bíceps aqui. Ó. Eu preciso informar que esse bíceps, ó, ele tem uma profundidade, né? Então botar umas achuras aqui me ajuda a definir isso. Ó. Esse músculo, o bíceps, você tem que ter em mente que ele é um cara forte, ó, conectado ali. É esse músculo que puxa, que traciona esse braço do Hulk para cá. Então ele é um músculo parecendo com o meu, assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Né? Ele é um tendão que puxa esse braço para cá. Então ele tem que ser forte. Né? É como se fosse um nervo aqui, ó. Quanto mais legal a gente desenhar ele, acho que vai ficar mais legal. Então tá bem definido. O do outro lado está escondido atrás dessa massa, então nós não vamos nos preocupar com ele. E aí vem o tríceps aqui atrás, ó. E eu quero criar nesse desenho umas quebras legais, assim, para criar um estilo com pontas, sabe? Eu gosto de um estilo assim e eu tenho a intenção de fazer isso. Agora, fazer isso de maneira consciente e ficar legal é que é a questão. Intenção eu tenho de criar esse estilo, eu gosto. Mas vamos ver se vai ser possível. Aqui temos que lembrar de estar colocando informação que nos demonstre essa redondeza, esse volume do braço. E esse braço do Hulk, ó, podemos criar músculos aqui que nem existem. Depois a gente vai fazer um negócio chamado de colocar veias. Aí a gente vai ter que estudar para ver onde que essas veias podem estar. Vamos inventar isso. O ideal mesmo seria buscar em alguma referência, tá? A referência ela serve para você ver como é que as pessoas já resolveram determinadas coisas. E aí você vai lá e faz algo similar. Isso é buscar uma referência. Você não copia a pose, você só observa como que foi feito e aquilo serve de referência para você fazer o seu. Lembra que aqui ó, nós estamos construindo nervos, então esses nervos são tubos. Né? Então eu não vou botar muita linha aqui não, porque eu quero botar as veias. E na hora que a gente colocar as veias, a gente dá um upgrade nesse visual. Beleza? Aí vem a mão, vamos trabalhar o outro braço agora, ó, aqui, ó. Aqui. Eu não posso ficar delongando muito, porque senão a gente entra por um campo muito demorado, sabe? Então eu vou focar em trabalhar e não vou explicar demais, não. Senão a gente
demanda muito tempo. Ou vocês preferem a coisa mais comentada? Fala comigo aqui no chat. Bora? Olha, eu já digitei aqui, não sei por que não está aparecendo para mim aqui, se vocês já disseram alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ninguém falou nada ainda, né? Simbora, galera, se anima aí. Se vocês não se animarem, fica difícil para eu me animar aqui, tá? Vamos lá. Tá, vamos lá, vamos seguir. Esse braço aqui, então, tá resolvido. Depois a gente vê o que faz. Ó, veja que eu estou trabalhando por partes e resolvendo uma coisa de cada vez. Vou descer aqui, depois resolvo as mãos. Vamos pegar a estrutura maior primeiro. A ideia é pegar a estrutura maior. Eu não sei, pessoal, se vocês acompanham outros artistas que fazem live aí e tal, se vocês puderem me dar um feedback de como que vocês curtem melhor a forma de explicação, ou que tipo de vídeo ou live que é mais interessante, eu agradeço muito aí o feedback, porque eu busco me adaptar ao que é mais interessante, né? Eu estou numa fase de adaptação, portanto, é aquela coisa, ou eu copio alguém, ou eu faço pelo meu instinto mesmo, e o que eu tenho feito é seguir do meu instinto, daquilo que eu gostaria de ver, e acabo fazendo. Mas se vocês me derem um feedback, vai me ajudar muito. Tá, aqui, a perna direita agora. Vou buscar trazer essa perna direita um pouquinho mais para cá. Eu achei que ela ficou muito... porque acho que tá faltando material aqui, ó. É um pouco difícil para mim conseguir visualizar o perfil das pessoas que buscam a questão do desenho. Para mim é um pouco difícil. O que eu faço é seguir aquilo que eu acho legal, mas seria interessante poder agradar assim, ao público que tem um interesse específico, né? Trazer algo que seja realmente que agregue alguma coisa a quem assiste ou quem acompanha, tá? Eu não sei se o pessoal do Instagram vai saber vir para cá pro YouTube, né? Não sei. Cadê o chat? Aqui vamos separar o joelho. O joelho vem como um escudo aqui. E um tendão muito forte aqui, ó, seguindo a longitude do joelho, da perna, a longitude da perna. Aí aqui a gente constrói esse músculo aqui. O bom de você entender a estrutura espacial de cada objeto é que você pode decidir como colocar a achura e como
representar cada objeto, sabe? Aqui, ó. Aqui. Aí vou ignorar o Spider-Man que está aqui no primeiro plano, depois a gente faz ele num layer separado e aí coloca ele na posição que for melhor. Tá, aqui eu vou deixar tudo black aqui atrás. Acho que aqui assim, ó. Acho que aí tá legal. Aqui, aqui, aqui. A gente vai deixar assim. Tá, o que vai ficar escondido atrás eu não vou colocar muita energia, vou deixar mais resolvido. Tá? Deixa eu inverter image. Flip horizontally. Vamos ver? Cara. Ó, como é que dá a diferença, hein? Tá, ok. Aqui é shadow. Cara, eu lembro que outro tempo o Jim Lee tava fazendo umas lives durante a madrugada. Não sei se vocês chegaram a ver essas lives do Jim Lee. Não sei se você já chegou a ver essas lives do Jim Lee durante a madrugada. Aqui o Gabriel. Ô Gabriel, muito obrigado aí pela tua participação, viu? Você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida, algo que você queira acrescentar, ou pode ficar à vontade para participar aí. Às vezes as pessoas ficam querendo perguntar, mas por exemplo, como que chego, como é que eu chego a esse resultado, né? Como começar para poder chegar nesse resultado, né? Porque esse material eu desenhei durante a minha aula e então já está pronto, né? A questão é chegar nesse resultado não é muito difícil se você seguir um- uma sequência de ações, né, que te leva a isso, mas eu fiz tudo sem referência, né? Digo, eu não copiei a pose, não, eu fui simplesmente colocando cada objeto no lugar e fui chegando a esse resultado. No lápis, né, primeiramente. E agora nós estamos fazendo essa parte aqui para a gente poder finalizar. Aqui, enquanto eu estava fazendo os desenhos, eu tive alguns insights legais assim na própria construção, né? Que é essa questão do design. Aqui eu não me preocupei muito com a espacialidade dessa parte, eu acho ela ficou muito chapada, eu tenho que contar uma história melhor desse joelho. Acho que esse joelho tem que ser algo mais assim, ó, com a perna embutida atrás, tá?
Isso aqui não tá legal e eu quero alterar isso, mas por enquanto eu vou deixar assim porque o Homem-Aranha vai estar no primeiro plano, assim, na frente disso aí, por isso eu não vou colocar muita energia em refazê-lo não, tá? Então vamos lá, vamos focar nisso aqui. Um exercício que eu preciso fazer e que é muito importante é a questão da produção, da velocidade de produção, de resolução, sabe? Vocês sabem como é que é isso, né? É fazer a coisa acontecer da maneira mais rápida possível, tá? Sem ficar procrastinando, sem ficar sendo perfeccionista. Isso é um diferencial gigantesco nos artistas. Se você é artista e pretende crescer como artista, como desenhista, aprenda a ter objetividade. Sabe, quanto mais objetivo você for, melhor. O tempo é uma coisa preciosíssima. Então você tem que aprender a se divertir enquanto trabalha e trabalhar com foco, né? Ter foco, objetividade, trabalhar com intencionalidade, para não ficar aqui o pé tá fora. Tá trabalhando no pé dele aqui, ó. Eu até curti fazer esse pé, eu achei que ele ficou bem soltinho assim, sabe? Ah, que eu consegui fazer eu gosto muito da anatomia do Hulk, porque como ele tá descalço e tal, isso ajuda a ficar bacana o visual. Agora é interessante que você precisa, como desenhista, criar uma memória das coisas. Por exemplo, eu fiz esse desenho do pé aqui totalmente de memória, porque eu sou um cara que sempre fui muito curioso em observar como que as coisas são, qual é a forma das coisas, né? Isso sempre me atraiu muito, guardar na memória a forma das coisas, o design das coisas. Então eu digo que se você quer ser um bom artista, é bom você ter essa paixão pelo design das coisas. Assim, é um conselho, né? Como para mim foi bastante interessante, isso me ajuda muito. Às vezes eu não preciso nem. Claro que não está perfeito, mas. E não tem aquele compromisso de ficar tão perfeito. É um desenho que eu estou fazendo, autoral, sim. O certo é buscar essa. Pô, isso aqui não tá legal. Mas o certo é buscar ser cada vez mais preciso. E aquela coisa do tempo que eu estava falando, de buscar objetividade, para você não ter que ficar toda vez, tudo que você for fazer, você ter que ficar. Esse dedo aqui, eu até que estava gostando dele no lápis, mas aqui no resultado não tá bom. Deixa eu inverter para ver. A mente da gente, ela buga às vezes. Fazer uma inversão faz com que você perceba melhor, sabe? Isso é uma técnica muito usada, um macete muito usado pelos artistas de inverter as coisas, inverter o desenho, ajuda a fazer o cérebro. É como se fosse um reset, né? Ele percebe diferente. Acho que é por causa do lado do cérebro, né, que está trabalhando. O lado direito ele é mais
ilógico, né? Ele é mais emocional, ele percebe melhor as coisas, e ao passo que o outro é lógico. E às vezes, se você ficar muito na emoção, você perde a lógica. E como o desenho ele é muito lógico também, eu vejo que você tem que ir fazendo essa inversão. Que tipo de assunto vocês gostariam de ver aqui no YouTube ou no Instagram? Me dá uma dica aí. Claro que eu posso ir para o ChatGPT, fazer uma pesquisa, mas como vocês já estão aí, por que não perguntar e aprender um pouco, né? Diz uma coisa, vocês estão desenhando ou não? Quando vocês vão assistir uma live assim, vocês só ficam no celular, passeando ou vocês pegam um lápis, um papel e desenham? Qual que é a ideia? Porque realmente eu não vejo muito. Eu vejo algumas. Live mesmo eu não vejo, não sei se. Eu lembro que eu já vi as do Jim Lee, mas não vejo que live é uma coisa na qual a pessoa assiste assim, acompanhando o desenho muito, não é? Não é tão comum porque não dá engajamento. O que vocês acham disso? Qual que é o sentimento de vocês? Vocês gostam de acompanhar live e desenhar também? Ou seria uma coisa que vocês fariam? Que tem um tendão que segura. Eu ainda não achei o meu traço com o qual eu quero trabalhar. Eu faço uns traços, mas esse traço aqui eu vou melhorar o brush do Photoshop. Isso aqui não é o brush que eu quero, não é o visual que eu quero. Ele resolve, mas ele é muito agudo. Eu gosto do brush mais com as pontas mais grossinhas. Quer ver? Assim, ó. Um brush mais linear mesmo. Como se fosse a ponta da lapiseira. Eu não gosto desse afina e grossa da sensibilidade, não. Mas também não pode ficar um traço muito seco, né? Tem que ter uma certa maleabilidade. Será que é isso mesmo? Maleabilidade. Vamos lá. Bem, tá aí o Hulk com a parte de baixo. Deixa eu dar um preenchimento nessa área aqui para ver com a cor chapada como é que ele fica. Escuro aí para eu botar o Homem-Aranha na frente. Vamos ver. O Spider-Man. Daqui a pouco a gente vai desenhar o Spider-Man aqui, né? E a gente vai fazer mais alguns detalhes que são... Mas vai dar tempo de fazer todo esse tanto de coisa, né? Que são as veias ali, né? Ficam... Eu gosto muito dessas achuras que começam assim, ó, chapadinha, e vem... Cara, isso cria um volume legal, né? Se você botar um traço que seja no lugar certo ali, na superfície, isso dá um volume, né? O traço bem colocado, ele é bom de ver, né? Não sei se vocês sentem isso também. Cara, o traço, quando ele é colocado no lugar certo, chega a dar uma satisfação muito grande. A linha colocada no lugar certo é imbatível.
E a gente tem que trabalhar para isso, para que o desenho fique realmente gostoso de ver, né? A minha intenção com o desenho é realmente fazer um desenho que seja bom de apreciar. Você olhar os detalhes e gostar de ver os detalhes, sabe? Esse é o grande lance, né? Eu tenho um pouco de problema com achuras, assim. Ainda não aprendi. Na verdade, não é que eu não aprendi, não é que eu não saiba. Ainda não testei o suficiente para ficar bom. Eu tenho que fazer mais vezes. Aliás, agora eu pretendo investir bastante em produzir, né, mais material. E então aí eu vou testar muita coisa que eu pretendo testar, sabe? Aí vou evoluir bastante. Vamos ver aqui. Então tem esse. Eu vou misturar esses dois logo. Merge layers. Ok, vou misturar as camadas aqui. Pronto, tá aí. Vamos concluir agora essas mãos para a gente finalizar a cabeça. Definir essa mão aqui, ó. Vamos lá. Pegar pelo que eu entendi, que virou uma certa messe. Então temos que ir pegando o que a gente entende primeiro, que o que não entende aparece, tá? Tem que ter esse macete. A hora que você estiver fazendo o desenho, você se sentiu perdido, porque o desenhista não pode se perder, cara. Quando você se perde, repara para você ver. Acabou, você não avança de maneira igual cego, tateando. Você não avança e você não vai acabar indo para o lugar certo. O resultado vai ser problemático. Então, a hora que você se perde, procura aquelas coisas que você identifica que estão certas. Faz o que dá certo, o que você tem certeza que está certo. Ó, aqui, ó, vamos ver onde é que está. Aqui, o dedo. Aqui. Então pega essa dica aí, não se perca no desenho. A hora que toda vez que você se perder, você precisa voltar à consciência. Você precisa se achar, saber onde é que você está. O cara perdido ele não avança de maneira certa. Vai dar um resultado errado. Então, eu estou identificando aqui, ó, as cabeças, essa área do dedo aqui, 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 aqui. Então, essas áreas aqui é que vai ser coberta pelo o polegar. Então, eu tenho que trazer o polegar dali. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui, ó. Então, se essa área aqui é a área do dedo fechado, está acumulada aqui, essa é a lateral, né? Essa aqui é a palma da mão. Então, aqui eu vou botar o dedo aqui, ó. Aqui, e a junta do dedo aqui, ó. Ela vem para cá. Ela vai ficar alinhada com essa parte aqui. Então ela fica bem aqui, ó. E ela não invade. Vira uma bagunça, hein? Vira uma bagunça. Agora, o digital ajuda muito, porque isso aqui fosse fazer no lápis mesmo, no grafite, você vira um trem que tem que ir organizando. Tem que, ó, aqui.
Aqui, ó. Se perdeu, lembre-se, se perdeu, tem que se achar. Se você se perde no desenho, já era. Você precisa se reencontrar. Fazer alguma artimanha, colocar aquilo que você entende, que você tem certeza, e o que não tem certeza você vai ter que achar. Quando você estiver perdido no desenho, o seu desenho vai flopar, vai dar um resultado ruim. Entendeu? Lembre-se disso. Se perdeu no desenho, volte e ache onde é que você está. Eu acho que essa é a maior dica que vocês pegarem hoje e entenderem isso, vocês vão ver que é um salto no... Vocês já vão ter evoluído bastante, se vocês não tiverem essa expertise ainda de entender que, cara, se perdeu tem que se encontrar, senão desenho é estar consciente o tempo todo do que você está fazendo. Aliás, aqui nesse desenho da mão aqui, ó, eu mesmo acabei fazendo uma mão bem fechada assim, não tá legal, né? Ela tá muito pequena, eu achei que ela ficou meio pequena. A gente pode dar uma melhorada nela. Né? Para falar a verdade para vocês, eu não, ainda não me acostumei com o digital, não. Eu prefiro trabalhar muito mais no lápis, no grafite, do que aqui. Eu faço aqui, mas, para ser sincero, prefiro muito mais o lápis. Mas é questão de tempo também para ir adaptando, né? A prática constante, né? Agora vamos para outra mão aqui, ó. Aqui, nesses desenhos, vocês têm que ter uma outra dica que é bem importante, é a questão da sobreposição. Se você botar a linha no sentido errado, ó, o elemento que está sobrepondo, você precisa estar bem ciente de quem está sobrepondo quem, senão você perde a história da profundidade, você não conta. Porque o desenho é comunicação, você precisa comunicar a coisa certa. Se você mandar uma coisa ambígua ou que comunica outra coisa sem perceber, seu desenho vai pecar. Então, fica atento, né, na sobreposição. Quem está na frente de quem? Se é que vocês estão me entendendo isso. De botar uma linha no lugar errado, já muda a percepção de quem olha. Blá, 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 né? Acho que às vezes vocês ficam pensando, pô, esse Erasmo conversa pra caramba. E acaba que não faz tanta coisa assim. Mas às vezes uma dica dessa pode fazer com que seu desenho não flope tanto. Ou não flope de jeito nenhum. Lembre, você precisa prestar atenção em todos os objetos. Aqui, por exemplo, a mão. Você precisa estar atento a todos os elementos que compõem a mão. Se você coloca um elemento desse no lugar errado, o desenho fica errado. E às vezes você não sabe o que é que está errado. Que é pior ainda. Bem, tá bom, não vou ficar brigando não, eu sei que dá para ficar um pouco melhor. E o perfeccionista aqui vai além. Então é melhor dar um tempo. Vamos lá, vou fazer agora a cabeça, né? Vamos fazer isso pra gente avançar. Deixa eu ver quanto tempo. Puxa, já deu 1 hora quase de live, cara. Tá, vamos lá. Construção da cabeça. Vou aproximar bem. Vou diminuir o brush, porque eu quero caprichar aqui nessa cabeça. A minha ideia quando eu fiz essa cabeça aqui foi
fazer uma cabeça que fosse mais de um recruta, né? Um cabelo. Eu não vi o filme, então não vou. Assim, eu sei que acho que o ator é aquele das antigas mesmo, né? O Mike the Buffalo, sei lá, um negócio assim. E a cara é dele, né? Mas eu vou me dar o luxo de fazer uma cara qualquer aqui, tá? Porque como eu tô colocando muita informação, não sei que fizesse umas lives, indo para cada detalhe, mas por enquanto a gente faz só um resultado mesmo. Será que eu tô conseguindo comunicar essa expressão do Hulk aqui? Eu lembro que o narizinho dele é bem pequeno, né? Tem desenhista que faz esse narizinho dele bem miúdo para ele ficar com o queixo grande e a área da boca é grande. Vamos testar aqui. O olho vai ter que ficar bem pequeno. Eu queria fazer um visual mais cartoon, sem muito realismo. Sabe? Quando eu comecei a fazer, a minha ideia era fazer algo mais cartunesco mesmo. E eu queria que ele ficasse com esse traço mais, com linhas mais retas mesmo, sem querer transmitir realismo. Por isso eu não vou me esforçar muito em fazer algo muito realista, não. Essa parte de cima da boca, ele tem essa parte mais longa, né? Cara, eu preciso de água. Uma hora já sentado aqui, sem água não dá, né? Então, vou abrir a boca dele aqui, ó. Trazer o queixo, olhando o queixo de um lado e do outro. Aqui, pessoal, é bom ter sempre o cuidado com o alinhamento dessas partes, porque o mau alinhamento dessas partes pode detonar o desenho seu. Ó. Então você tem que trazer sempre com uma uniformidade bem fiel, né? O mais fiel possível, criando esse arredondamento, senão se detona. Eu vejo muito os meninos desenharem e pecarem nesse detalhe de desalinhar os olhos, porque como a estrutura é óssea que mantém os olhos, o resto da cara pode até distorcer. E há um macete, inclusive, lá no Cartoon, a gente fazendo animação, você cria essa parte de cima e essa esfera básica, ela é construída assim para poder a gente desenhar os olhos do personagem, né? Por exemplo, Mickey ou outros personagens. Geralmente essa linha que passa na base dos olhos, para cima, ela é rígida. Então vai alterar aqui as sobrancelhas, a parte de cima, mas a parte de baixo, aqui, ó, ela é uma bochecha mais flexível. Né?
essas pálpebras e tudo podem até ser flexíveis, mas o olho, por exemplo, a esfera do olho, ela pode até dar um squashzinho, mas ela fica no lugar sempre, ela não desalinha. Você não vê, a pessoa não consegue tirar um olho e fazer ele subir. Né? As esferas têm que estar bem alinhadas. E são elementos, o nariz não pode sair, ele pode até entortar, mas a base dele ela não sai do lugar. Então você tem que caprichar nessa colocação desses elementos no lugar certo. Senão o nosso cérebro sabe que isso acontece. Então, quando você desenha um lado, perde a simetria de coisas que não podem, que não são móveis, se você não fizer isso com uma certeza do que você está fazendo, você acaba detonando e entregando o ouro, né? Entregando que você não está consciente do que está fazendo. Aqui, ó. A língua vem de lá, ó. Tem que raciocinar bem essa coisa da tridimensionalidade que eu falo para vocês. As coisas são tridimensionais. Então a língua ela faz isso, ó, ela corta aqui porque ela é colada lá atrás na garganta, tem o buraco da garganta que vai descer aqui, ó. Então você tem que ter consciência onde a língua está conectada, ela está plugada aqui, a gente vê uma base dela aqui, ela sobe e fica bem aqui, ó. Então você tem que ter espaço para todos os elementos aqui dentro da boca. Aí o dente, ó, vai começar um grupo de dente aqui, ó. Como se fosse uma muretazinha aqui, ó. A mureta. Aí aqui o lábio vem, conecta aqui, ó. E o lábio se desce aqui de maneira que você pode ver as gengivas, que é coisa fixa. O lábio se estica todo, faz todo, mas sempre obedecendo esse alinhamento. A não ser que ele torça, faça alguma coisa. Senão, observa sempre a relação objeto-outros objetos. Essa relação aí, eu coloco lá no meu método mesmo, é um dos elementos que eu coloco para você cuidar. Relação objeto-outros objetos. Isso tem que ser observado com critério para que você não... É justamente para isso aqui, é aqui nesse tipo de coisa que esse tipo de relação tem que ser entendido para que você não cometa esses erros primários, tá? Aqui, ó. Tudo tem que ter espaço para tudo. Lábio, o lábio tá aqui. Aí vem essa parte da ruga aqui do queixo. Você aprende a fazer esse design do queixo. Ó. Eu estou seguindo aqui, ó. Cada objeto tem seu próprio espaço, sua própria colocação no espaço. Isso que vai dar todo o shape desse objeto, é essa colocação. É como ela está posicionada no espaço, é que cria o resultado, a forma dela final, naturalmente. Quando você coloca ela no lugar certo, a forma dela naturalmente vai ser definida. Não precisa se preocupar muito com o contorno. Você precisa se preocupar com a massa, o volume desse objeto. Aqui, ó, é que eu estou querendo colocar. Inclusive, eu vou puxar um pouquinho essa orelha para trás. Por quê? Para criar mais profundidade, ó, nessa cabeça. Para cá, ó. Que eu estou aumentando a minha lateralidade, né? Essa face lateral, eu estou aumentando ela quando eu puxo essa linha para trás. Eu estou aumentando um espaço aqui, ó. Então eu estava com a ideia de colocar esse cabelo dele um pouco mais só com... como se ele tivesse cortado o cabelo pequeno, sabe? Tipo recruta. Então até aqui ela vai bem baixinho,
Aí, a partir daqui, ele começa a criar essa fluidez dos cabelos um pouco maior aqui. Só nas laterais, para ficar um pouco parecido com o Record. Eu acho que até o ator desse personagem do Hulk aí, ele tá com essa característica um pouco assim, com a lateral meio baixa, né? Eu queria deixar um pouco menos, mais cartoonizado mesmo, né? Eu pretendo fazer outras versões, testando essa versão mais cartoonizada do Hulk. Aí aqui, ó, essa linha de cima fica um pouco mais maior o cabelo. E aqui para baixo, recusão, fazendo uma transição. Eu fiz uma messe, ou seja, veja que eu me perdi nesses cabelos aqui, tá? Lembre-se, essa live aqui, inclusive, para poder mostrar para vocês que quando você se perde no desenho, o seu desenho se perde. Você não pode se perder em momento nenhum. Vamos dizer que essa seja a missão dessa live aqui. Colocou informação que não faz sentido, cara, dá um jeito dela fazer sentido. Se não, tira de lá. Ou então se agrade do resultado. Fique feliz com o que já fez e se embora. Deixa assim, deixa para acertar da próxima vez. Estão me entendendo o que eu estou falando? Não. Uma linha aqui, ó, uma linha. Eu gosto dessas linhas, esses tracinhos sutis que ficam no desenho, esses bicos e coisa, eu gosto demais. Eu tenho que afinar a minha capacidade de fazer isso, mas isso leva um tempo para você testar e aprimorar. Acho que aqui a gente pode botar não sei se é uma barbinha, não, né? Acho que o Hulk com barba fica estranho. Então, beleza. Tá bom por enquanto. Vamos tirar isso daqui. E vamos juntar com o que nós temos aqui. Então é isso. Agora vamos para... eu acho que eu vou ter que encerrar a live por hoje. Tá? Tá aí. Deixa eu só transformar esses caras em preto. Né? Vamos transformá-lo em preto. E esse aqui vamos transformar em preto também. Hue and Saturation. Aqui. Já deu um aspecto legal, né? Vamos tirar o background agora. Aqui. E agora... vamos tirar o que não nos interessa aqui de trás. Eu posso criar uma camada e botar um pouco desse branco também. Não, é melhor. Melhor limar mesmo. Vamos lá. Pessoal, alguma dúvida? Eu tô quase fechando já a live. Foi bom brincar com vocês. Não sei se você lembra da música da Xuxa, né? Foi bom brincar com você, tá com você. Deixar correr solto o que a gente quiser. Qualquer vai de conta, a gente apronta. Isso é da minha época, né? A Xuxa cantava essa coisa. Então, é isso aí.
a live de hoje foi falando sobre essa parte e amanhã, se Deus quiser, a gente faz a parte do Spider-Man. Mas aí, o que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam da live, o que vocês acharam do desenho e o que vocês mudariam. E é isso aí. Esse é o resultado e eu acho que está razoável. E até a próxima, galera. Aí o brabão, hein? E aí falta muita coisa ainda, falta a Shura, né? Falta fazer todo esse processo de finalização. Valeu, Gabriel. Muito obrigado aí, cara, pela participação. E até amanhã, quando a gente finaliza os outros, avança nos outros detalhes. Beleza? Valeu. Na boa, realmente o digital não me agrada. Eu preciso de muito trabalho em cima do digital para eu evoluir. Me parece que a coisa fica muito próxima de mim. É fácil, mas facilita, mas ao mesmo tempo me complica. Vamos embora.